Depois que eu me tornei mãe, eu comecei a perceber e analisar todos os resultados em todas as áreas da minha vida. E eu comecei a me perguntar se esses resultados que eu estava vivendo seriam resultados que iriam impactar na vida da minha filha. E qual a forma que iria impactar na vida dela? Iria impactar da forma que talvez ela reproduzisse inconscientemente tudo aquilo que eu estava vivendo, fazendo, ouvindo. E por isso eu comecei a analisar e colocar em prática novos hábitos, novos comportamentos que vão fazer com que eu consiga instruí-la de uma maneira que dessa forma eu consigo instruí-la para que ela não precise errar como eu errei, mas sim instruí-la para acertar e errar menos. E a primeira coisa que eu irei ensinar para minha filha é sobre a feminilidade. Eu nunca fui uma mulher feminina, pelo contrário, eu sempre fui uma mulher muito masculina porque eu não tive pai presente na minha infância e adolescência, então eu não tive essa figura paterna, eu sempre tive que correr atrás do meu próprio dinheiro para que eu pudesse bancar as minhas coisas. Então, uma mulher que ela não tem pai, não tem a presença paterna, automaticamente ela vai se tornar uma mulher masculina. E isso vai trazer malefícios para o seu casamento, como trouxe no meu casamento, onde eu nunca deixava o meu esposo ser o esposo da relação. Eu estava ali sempre tomando o espaço, tomando o lugar dele, em coisas simples, até mesmo como trocar uma lâmpada, ou até mesmo em coisas mais sérias, como tomar decisões ali da família. Então, o meu esposo, ele é o cabeça, ele é o provedor. Então, todas as decisões da casa devem ser tomadas por ele, não por mim como mulher. Eu não preciso tomar à frente de tudo. Eu não preciso me colocar à frente dele, eu preciso estar do lado dele. Então, uma coisa que eu não fui ensinada era ser essa mulher feminina e que eu ainda estou em desenvolvimento, tá? Não estou dizendo aqui que eu estou 100%, eu ainda assim estou em desenvolvimento, trazendo essa feminilidade de volta que toda mulher ela tem, mas de alguma forma ela se perdeu no meio do caminho. Coisas que eu faço que ativam a minha feminilidade. Hoje, quando meu esposo está dentro de casa, algo que é pesado, algo que necessita de força, eu já não faço mais. Antes eu fazia, eu não faço mais. Outro exemplo também, coisas que estão pendentes dentro de casa, que precisa trocar uma lâmpada, que precisa colocar uma tomada. Meu esposo ele não sabe fazer essas coisas, mas ele pode chamar alguém para fazer. Então, hoje eu passo perrengue, mas eu não faço, eu não resolvo, eu não chamo ninguém. Eu espero ele chamar, ele resolver e ele se virar como ele pôde. Uma coisa também que eu sempre fiz foi pagar contas. Eu sempre ajudei meu esposo nas contas de casa, de água, luz, enfim, internet. E de um ano para cá eu tenho mudado isso, porém, ainda assim teve algumas situações que eu precisei ajudá-lo, principalmente antes da nossa filha nascer. Foi algo que aconteceu que abalou muito o nosso financeiro, o carro quebrou, a gente se mudou de casa porque a gente morava no fundo da casa da minha sogra. Nós nos mudamos para essa casa agora, pagando o aluguel. Então, foi uma transição de quando eu engravidei até agora, então eu precisei fazer alguns movimentos para ajudá-lo financeiramente, porém eu não me coloco mais nessa situação e eu já comuniquei, eu já expressei esse sentimento, já falei para ele e ele está ciente disso e uma coisa legal é que ele super entendeu e super apoiou e disse: tudo bem, filha, ok, eu vou suprir todas as necessidades da casa. E eu já pego o gancho do financeiro, que é uma das coisas que eu irei direcionar a minha filha, é para que o financeiro do casal não seja um peso, mas sim uma parceria. A mulher realmente, biblicamente falando, ela não foi chamada para isso, para pagamentos de contas, porque o homem que é o provedor, ele paga as contas. Então, se o seu marido, ele ganha um salário e ele paga as contas de casa, ele é o provedor. Agora, se, por exemplo, você quer
fazer a marquinha do bronze, você quer botar cílios, você quer fazer unha, você quer fazer cabelo, você quer fazer sobrancelha, você quer fazer comprar roupa, e seu marido ele não tem condições de fazer isso por você, você precisa trabalhar e se bancar e fazer isso por você. Porque se ele já está pagando as contas de casa, ele já está provendo. Mas se o seu marido, além de ser o provedor, somente pagando as contas, mantendo a alimentação da casa, ele consegue manter a sua beleza, os seus luxos, muito bom, amém. Que Deus abençoe, porque eu quero que meu marido ele chegue a esse nível também de bancar os meus luxos, os meus desejos, o meu peitinho novo, porque Madalena tá mamando muito nesse peito. E eu quero muito depois fazer a cirurgia. Eu já fiz cirurgia mamária. Eu levantei o meu seio. Desde a adolescência, meu seio sempre foi caído e muito grande. Então, eu tenho 10 anos. 10 anos esse ano, fez 10 anos que eu diminuí a mama e levantei. Mas agora, depois de mãe, não tá mais a mesma coisa. Então, vamos orar. Intercedam aí por mim para que meu esposo ele consiga bancar esse meu minha cirurgia. E se ele não conseguir bancar, para a glória do Senhor, esse canal, ele vai monetizar e eu vou conseguir pagar a minha cirurgia. Outro ponto que eu irei ensinar a minha filha para que ela não cometa esse mesmo erro é de falar demais com quem não deve desabafar. Então, existem pessoas que a gente pode sim desabafar coisas do nosso casamento, do nosso relacionamento, da nossa vida pessoal, mas tem outras pessoas que não podem saber de jeito nenhum. E quanto menos você fala, melhor. Porque quanto mais você blinda o seu casamento, menos coisas e discussões e setas e brechas vocês dão para que vocês briguem. Então, uma das coisas que eu irei incentivar minha filha é não falar, é fechar a boquinha. Claro que existem, por exemplo, mulheres casadas, vão me entender. Mulheres casadas que têm 10 anos, por exemplo. Eu tenho 10 anos de casada com meu esposo. Se eu quiser um conselho de outra mulher, eu tenho que escutar uma mulher que é casada e uma mulher que, no mínimo, seja o dobro de anos de casamento que eu. Né? Eu tenho 10, então eu tenho que escutar uma mulher que tenha 20 anos de casada para que ela me dê um conselho que eu vá levar para casa e aplique no meu casamento. Porque se não for um conselho sábio de uma mulher sábia, de que uma mulher que tem experiência para contar, não adianta, não fale. Cale a sua boca e ore ao Senhor, busque mais ao Senhor do que por pessoas. Uma coisa realmente eu tenho aprendido e aprendi nesse último ano e bem antes de ter Madalena, eu aprendi na dor que eu preciso calar mais. Eu preciso falar menos e ouvir mais. Então, uma coisa que eu errei muito, eu falei muito mal do meu esposo, falei mal mesmo do meu esposo, porque eu estava chateada, eu estava brigando com ele muito por conta de financeiro, por conta de muitas coisas que a gente tava ali no nosso relacionamento que entrou um caos mesmo. Eu até falei com ele, vamos gravar um vídeo falando de tudo que aconteceu no nosso relacionamento e como a gente suportou, né? Foi resiliente para continuar juntos e salvar o nosso casamento mesmo. Ele topou, ele vai gravar esse vídeo comigo e em breve nós vamos postar. Outro ponto também é a comunicação e o respeito. Por mais que vocês discordem, por mais que existam ali opiniões divergentes, mas que a comunicação e o respeito sempre se mantenham dentro da sua casa, para que vocês assim saibam resolver as coisas e seus filhos também, eles não olhem e observem, poxa, meus pais estão brigando, meus pais só vivem brigando na nossa frente. Uma coisa que a gente fez também, que a gente fez um combinadinho, que a gente não vai brigar na frente da nossa filha, que as conversas que a gente tiver que ter vai ser reservadas e que ela não precisa saber das nossas conversas, ela não precisa saber das coisas que estão se passando no nosso relacionamento e nas coisas de casa. Então, a comunicação e o respeito, eles têm que estar ali, porque se não houver comunicação e respeito,
o casamento já foi. Nem adianta. Você não vai conseguir manter esse casamento sem uma comunicação assertiva e sem o respeito. Vocês precisam se respeitar. Eu preciso defender o meu esposo, independente. Se alguém falar mal do meu esposo, eu preciso defendê-lo. Só eu posso falar mal dele. E falar mal dele, entre aspas, né? Não é falar mal dos outros. Porque quando a gente fala mal do nosso esposo, da nossa esposa, para alguém que não tem maturidade e entendimento, essas pessoas elas só vão reproduzir o mesmo da gente. Elas não vão paralisar e dizer, olha, não faz isso. Só pessoas que são muito espirituais, muito sábias, elas vão ter esse discernimento de te trazer de volta para o eixo. Então, pare, evite, não fique falando mal do seu marido, não. Não fique falando aí das coisas que acontecem dentro de sua casa, do que você tá chateada, não. Entendeu? Então, pare com esse pensamento. Então, pare agora de ser uma mulher que fala demais, uma mulher tola, que só destrói. Seja uma mulher sábia. Porque a tola, ela só destrói o seu casamento. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. E se você gostou do vídeo, comenta aí nos comentários o que é que você estava fazendo que agora você vai parar de fazer, ou que você teve que aprender a fazer para acertar aí no seu casamento e ter uma vida saudável com seu marido. Me conta aí nos comentários que eu quero saber. E o último ponto, mas não menos importante, que eu aprendi e com certeza eu vou repassar para minha filha, é para ela ser esposa além de mãe. Eu vim a gestação inteira, até agora, Madalena com 3 meses, só focando em Madalena, só vivendo a maternidade. Mas eu preciso ser esposa também. E uma das coisas que nós precisamos juntos fazer, porque não depende só da mulher, depende do homem também. Então, nós estamos construindo um relacionamento saudável para inspirar a minha filha ou os nossos filhos que virão. Porque até para que eu seja a esposa dele, ele precisa fazer a parte dele para que eu consiga me doar também para ele. Então, nós fizemos combinadinhos aqui em casa. Nós estamos trazendo novos hábitos, novas rotinas, para que fique mais leve para mim também, porque nós não temos rede de apoio. Foi uma escolha minha não ter rede de apoio. Eu só estou, eu e ele. E hoje mesmo ele foi trabalhar, está trabalhando e só volta mais tarde, lá para as 8 da noite. Então eu fiquei o dia todo com Madalena sozinha. Mas antes de sair de casa, ele já deixou as coisas organizadas, eu já tomada banho, Madalena tomada banho. Então, assim, nós estamos se organizando, deixando tudo ok. Quando ele chega à noite, que nós finalizamos o dia com Madalena, damos o banho para ela ir dormir, a gente deixa as coisas mais ou menos organizadas para o outro dia, porque, gente, uma coisa que facilitou a nossa vida foi a gente organizar as coisas à noite, para de manhã nós estarmos menos em função da casa, sabe? Então, quando a gente acorda, a gente já criou o hábito pela manhã de escutar o podcast de Thiago Brunet, que é o Café com Destino. A gente lê a palavra, a gente ora, tem um momento do louvor. Então, estamos buscando, criando hábitos, porque esses hábitos e essa rotina que irá virar uma constância é o que nossa filha, ela vai ver a gente fazendo e é o que ela vai aprender. Então, nós estamos juntos construindo esse legado, construindo esse relacionamento saudável, a nossa espiritualidade, a nossa fé, para que a nossa filha, ela também venha junto com a gente nessa. Eu vou falar mais um ponto, tá? Porque eu esqueci de anotar aqui no meu caderno, mas eu lembrei aqui agora que é a espiritualidade. Eu, sim, me afastei um pouco da minha espiritualidade e isso tá também atrelado à amizade, então a gente já pode
falar dos 2 pontos, né? De 2 pontos, que é a espiritualidade e a amizade. Primeiro, a espiritualidade a gente precisa buscar todos os dias. Todos os dias a gente precisa buscar a espiritualidade. E quando a gente não está alinhado a amizades, a mesas certas, a conexões certas, a gente acaba se distanciando daquilo que para a gente era prioridade. Então, busque a sua espiritualidade independente, tenha foco, tenha constância, mas também busque estar em ambientes certos, nas mesas certas, com as amizades certas, amizades que vão abençoar, não fazer regredir. Então, assim, eu passei por esse processo de um ano para cá. E eu me lembro que uma amizade que eu tinha recente, que Deus afastou, foi que vinha muito, ela falava muito sobre isso, que ela confiava nela mesma. Eu confio em mim mesmo, na força do meu braço. E eu também tinha, como eu já tinha visto muito isso na minha infância, esse foi um gatilho que acionou e voltou para mim conscientemente. E eu reproduzia isso também, eu falava a mesma coisa que ela, que eu confiava na força do meu braço, no meu trabalho, que eu confiava no meu trabalho e tal. E meu esposo, quando eu falava isso para ele, meu esposo, rapaz, mas não é assim, a gente tem que confiar em Deus. E aí eu falava, porque você tá achando que Deus vai pagar as contas, que não sei o quê. Velho, eu fugi mesmo, sabe, da minha espiritualidade. E hoje eu tô vivendo a dependência de Deus. Olha só, Deus me colocou em uma situação que eu estou dependente de Deus. Eu nem recebi salário ainda, maternidade, eu tenho direito de um auxílio maternidade, porque eu sou MEI. Eu não recebi, gente, já tenho 3 meses que Madalena nasceu. Ela vai fazer 3 meses agora, terça-feira. E eu não recebi nada, um salário maternidade. Então, assim, Deus, ele fez, assim, um rebuliço. O quanto, muitas vezes, nós estamos nos colocando em um lugar que não é pra gente estar, que Deus já disse pra gente não estar, que Deus já nos direcionou a algo, e a gente não tem fé, a gente não está sendo condizente àquilo que a gente fala. A gente age, a gente fala que tem fé, mas a gente age de outra maneira. Então, Deus coloca a gente em situações para que a nossa fé seja aprovada e que a gente comprove a dependência do Senhor e que sim, o Senhor é o provedor da nossa família. E graças a Deus, hoje nós estamos alinhados nisso, alinhados na nossa espiritualidade e nas amizades, para que a gente não deixe essas coisas afetem o nosso casamento, porque tudo isso que eu falei para vocês afetou o meu casamento. Eu não estava mais com fé na mudança de meu esposo. E eu tenho um caderno, gente, de orações que eu oro pelo meu esposo, eu oro pela vida dele. Então, assim, a gente precisa estar rodeados de pessoas que comunguem na mesma fé, que creiam no mesmo Deus de fato. Não que só falem que creiam, mas as suas atitudes, os seus comportamentos não são condizentes ao que elas falam. Então, fiquem atentas a isso e preservem o casamento de vocês para que vocês construam um legado para os seus filhos e se curem, porque muitas coisas, às vezes, você está vivendo, não é nem que você precisa de cura, sabe? Você só precisa mudar os seus comportamentos e suas atitudes, calar a boca, parar de ouvir amizades, buscar mais ao Senhor, entende? Então, comenta aqui o que você precisa fazer hoje. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque você só vai receber os meus vídeos se você for inscrita, mulher de Deus. Então, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!